Dia, bora começar aqui a revisão, oitavo ano, P2, segundo trimestre, América, tá? Continente americano. Então, o que nós já estudamos sobre o relevo e economia do continente americano? Bom, sobre o relevo, nós vimos que a maior parte das cadeias montanhosas, elas ficam a oeste, esquerda, oeste, tá? A oeste do Canadá, dos Estados Unidos, do México, a Cordilheira dos Andes, entre o Chile, o Peru, a Argentina. Então, a maior parte das elevações ficam sobre essa parte. Depois nós temos a leste, direita, leste, planaltos e planícies, onde que a população acaba desenvolvendo a sua economia, desenvolvendo espaços urbanos, desenvolvendo agricultura, pecuária. A mineração ainda é utilizada nas áreas de planaltos, um pouco nas áreas de montanhas, porém a maior atividade econômica e urbanística, ela fica a parte da região oeste do continente americano, que é mais fácil desenvolver todas as atividades que eu mencionei, onde nós temos elevações menores e também áreas de planície. Planície é perfeito. Próximo, distribuição vegetal. A distribuição vegetal do continente americano, ela é consequência das condições climáticas. E nós já vemos que o continente americano, ele possui todos os tipos de climas, porque ele vai desde o extremo norte, lá do Canadá, Alasca, pegando o Polo Norte, e no Polo Sul chega até o Chile e a Argentina. Então nós temos todos os tipos de climas, climas quentes, climas amenos. O que é ameno, professor? Mais ou menos, sabe? Não é tão quente nem tão frio. E climas mais frios e polares. E cada vegetação ela é adaptada à condição climática. Um exemplo, a Amazônia, muito quente, muito úmido, e isso favorece todo tipo ali de fauna, flora, toda a biodiversidade daquele local. Um outro exemplo é as regiões semiáridas do sertão nordestino, aqui do Brasil. Nós temos também algo semelhante ao sertão, que é lá no estado do Texas, nos Estados Unidos, muitas regiões áridas também ao norte do México, por conta que é muito quente e muito seco. Então toda a vegetação ela vai ser condicionada à condição climática. Desigualdade econômica americana. Então, muito simples, tá? Estados Unidos e Canadá são os únicos países desenvolvidos por conta do seu processo de colonização e de povoamento. Então, os ingleses saíram da Inglaterra de classe baixa, classe média, para tentar a vida nos Estados Unidos e Canadá. E todos os recursos que eles encontraram, utilizaram para poder desenvolver seu próprio território. Estados Unidos e Canadá, América Anglo-Saxônica. Depois, no restante, América Latina, todos os países do México até o último país da América do Sul foram colonização de exploração pela Espanha e por Portugal principalmente. Portugal e Espanha chegavam na América Latina, retiravam os recursos naturais e levavam para os seus respectivos países. E isso acabou dificultando boa parte dos latinos a se desenvolverem. Venezuela, nós já estudamos sobre a Venezuela também. A Venezuela é o país mais rico em petróleo, não rico em valores reais em dinheiro, mas rico em quantidade do produto. Então a Venezuela no século passado, ela acabou ganhando muito dinheiro com a exploração do petróleo. Só que esse dinheiro, ele não foi utilizado de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Então, os governantes da Venezuela não utilizaram o dinheiro do recurso para desenvolver novas tecnologias, novas ferramentas, novos maquinários, para continuar esse tipo de exploração. Então, uma má gestão governamental fez com que a Venezuela começasse a entrar crise após crise, década após década, principalmente no final do século XX, onde ocorreu uma crise petrolífera mundial. A Venezuela até hoje sofre esses impactos desse baixo desenvolvimento. Possui a maior reserva de petróleo do mundo, porém fica à mercê as condições da exploração realizada pelos Estados Unidos, principalmente. Os Estados Unidos retiram o petróleo da Venezuela e uma parte do lucro apenas fica para o país, porque os Estados Unidos vêm com maquinário, vêm com ferramenta, vêm com tecnologia, coisa que a Venezuela não possui. E atualmente a Venezuela vive uma das maiores crises financeiras mundiais. Mercosul, também conhecido como Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico. O que é um bloco econômico? Quando os países se reúnem, fazem parcerias, alianças comerciais para que um possa ajudar o outro.
principalmente retirando tarifas de importação e exportação. Por exemplo, você vai lá para o Paraguai, você consegue comprar produtos do Paraguai. É limitado a quantidade que você consegue comprar? É, mas você consegue comprar vários produtos sem pagar imposto nenhum. Porque o Paraguai tem alianças econômicas com o Brasil junto do Mercosul. Então, é só o Paraguai e o Brasil? Não. Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Isso, só esses 4. A Venezuela ela já fez parte do Mercosul. Porém, com as crises financeiras, com o governo ditatorial, fez com que a Venezuela fosse expulsa desse bloco econômico, tá? Existem outros parceiros de uma forma bem mais mínima na América do Sul que também acabam comercializando com esses respectivos países, essas 4 nações, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Porém, não tão forte é a parceria econômica que nem esses 4. Commodities e riscos. Nossa, a dicção tá péssima hoje. O que é commodity? Commodity é um produto de exportação. A soja, o gado, trigo, café, laranja, ouro, prata, cobre, chumbo, enfim, você já entendeu. Então, todo produto que é tirado da natureza e é exportado, esse produto passa a ter o nome de commodities, tá? Igual o Brasil, ele é um dos maiores exportadores de soja, gado, podemos colocar também laranja e café. Há um risco muito grande do país ele ser dependente das commodities, porque as commodities, principalmente agrícolas, elas sofrem com sazonalidades de condições climáticas. Um exemplo, o sul do Brasil, quando foi assolado pelo El Niño, há anos anteriores, isso dificultou bastante a região do Rio Grande do Sul para restaurar as suas atividades agrícolas, porque foram prejudicadas pelas enchentes. Então, as commodities elas sofrem riscos naturais de condições climáticas. As commodities também elas sofrem com as estações do ano. Um exemplo, frutas de frio como uva e morango, elas só são frutíferas em estações mais geladas, como outono e inverno. Tem pouca quantidade de produção dessas frutas durante o verão e a primavera. Então, sofrem esses riscos de condições climáticas. Sofrem riscos também de acordo com a bolsa de valores. Hora está valorizado, hora não está valorizado, enfim. Então, quem é dependente de commodities, o país que é dependente de commodities, ele sofre bastante com as variações, com as oscilações do mercado de importação, exportação e por conta das condições climáticas. Industrialização. São poucos os países que são industrializados na América, que nem nós já vimos em sala de aula, 2 são top 10, dois são top 10, nada a ver com o que eu falei agora, perdão. 2 são os tops, tipo Estados Unidos e Canadá, e depois os países latinos, nós podemos citar os industrializados como México, Argentina, o Chile e o Brasil. Esses 4 são os mais industrializados. O restante tem indústrias? Possui, só que em menor expressão. Outros países, tá? Quase que inexistente, como Jamaica, Honduras, Nicarágua, tá? É muito inexpressiva, baixa, enfim, irrelevante a industrialização dessas nações. E lembrando, detalhe, esses latinos que eu citei que são industrializados, não tem grandes indústrias próprias, não. A maioria das industrializações destes países são respectivas aos países estrangeiros, igual o Brasil. Não tem uma marca de geladeira top do Brasil, uma marca de televisão top, uma marca de celular para competir com Samsung, Motorola, celulares da Apple. Então, a industrialização desses latinos é resultado apenas de industrializações de países desenvolvidos, tá? O restante, então, dos países latinos, eles acabam praticamente ali focando nas commodities, extração animal, mineral e vegetal. Por último, para nós finalizarmos, paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? Paraíso fiscal é um país que tem bancos que aceitam dinheiro sem se importar com a procedência desse dinheiro. Muitos deles ficam na região do Caribe, na América Central e Insular, aquelas ilhas, sabe, do Caribe? Jamaica,
Bahamas, enfim, estas. E estes bancos nesses respectivos países, eles são sigilosos. Então entra dinheiro de lavagem de dinheiro, de corrupção governamental, de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de animais, sonegação de impostos, tá? Pessoas que elas não pagam seus impostos para o governo, enfim, todo o dinheiro que não tem uma boa procedência, estes bancos aceitam. Tá? Por que aceitam? Porque eles não se importam com o julgamento, o que para eles o importante é ganhar dinheiro. E essas pessoas de má índole acabam entregando o dinheiro nesses paraísos fiscais, porque outro banco comum, como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, não aceitam dinheiro, a exemplo do tráfico de drogas, como declaração. E é isso, gente, tá? Um abraço, boa prova, bons estudos. Não esquece de fazer o resumo a ser entregue no dia da prova. Tchau.